Oi pessoal, tudo bem? Então, continuando com a nossa disciplina de equações diferenciais ordinárias, hoje a gente vai ver então as equações diferenciais lineares. E o método de resolução que a gente vai usar é o método do fator integrante. Então, a gente já definiu, né, uma equação diferencial linear. Vamos relembrar aqui o que acontece. Então, uma equação de primeira ordem, né, vai ser 1 a 1 de x derivada primeira, mais 1 a 0 de xy igual a uma g de x, certo? Então, lembrando as características da ideal linear, y e as suas derivadas têm expoente 1, e que os coeficientes de y e das suas derivadas ou são constantes ou dependem apenas de x. Né? Tá aqui na observação que eu acabei de falar. Então, para a gente resolver essa EDO linear de primeira ordem, a gente vai usar o método do fator integrante. O primeiro passo desse método é deixar a derivada de y dx multiplicada por 1. Então, voltando aqui um pouquinho, a derivada de y dx está multiplicada por a1 de x. Se a gente vai deixar essa derivada multiplicada por 1, então a gente vai dividir toda a EDO por a1 de x, certo? Ele não vai ser zero, né? Porque se fosse zero não seria uma EDO. Então, a gente pode fazer isso. E aí, então, a gente reescreve a EDO1 como dy dx mais um p de xy mais igual a uma f de x. Esse p de x, quem que é? É o A0 que multiplicava o y dividido pelo A1. E a f era a g de x dividida pelo A1, certo? A gente só renomeou esses termos aqui. Então, o objetivo é determinar uma solução em um intervalo, no qual as funções p e f sejam contínuas, certo? Então, quando a gente determinar uma solução aqui para uma EDO linear, ela não pode não necessariamente valer em todo R, né? A gente pode limitar isso a um intervalo onde P e F sejam contínuas. Então, aqui o que a gente faz é a gente desmembrar aquela derivada, né? Como se a gente multiplicasse toda a EDO por um dx e colocasse aqui do lado esquerdo, certo? Então, vai ser dy mais p de xy menos f de x dx igual a zero. E aí, então, aqui vem uma informação bem importante, né? EDOs lineares de primeira ordem, elas têm uma propriedade. Então, a gente consegue determinar uma função μ de x, tal que, quando eu multiplicar 3 por μ de x, eu obtenho uma EDO exata. Lembra a EDO exata que a gente viu algumas aulas, né? Acho que foi a aula anterior que a gente viu isso. Onde a gente tem que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, certo? Onde m é quem multiplica o dx e n é quem multiplica o dy. Então, se a EDO é exata, vou voltar aqui um pouquinho, né? Só para vocês visualizarem isso bem. Aqui, quem multiplica o dy é a n. Então, a derivada de μ de x em relação a x é igual à derivada desse produto aqui em relação a y. Então, aqui a gente tem a derivada parcial de μ em relação a x igual à derivada parcial desse termo aqui em relação a y, certo? μ é uma função que só depende de x, então isso não é uma derivada parcial, né? Isso se reduz a uma derivada usual aqui, derivada de uma variável real. Então, a gente tem o dμ dx. E quando eu for derivar aqui o lado direito, quem que me dá esse produto? Vai dar μ de x p de xy menos μ de x f de x. Derivada μ de x p de x vezes y. Então, eu tenho uma constante vezes y. Quando eu derivar isso, vai dar a constante vezes a derivada de y, que é 1. E a derivada de μ de x f de x em relação a y vai ser zero,
porque x é constante em relação a y. Então, a gente obtém 5, certo? E olhando para 5, o que a gente identifica aqui? Ela é uma EDO, certo? Nas variáveis mi e x. Ela é uma EDO separável. Então, eu vou deixar tudo que tem mi do lado esquerdo e tudo que tem x do lado direito. Lembrando que os diferenciais têm que estar sempre aqui no numerador, sempre em cima, né? Então, a gente obtém isso daqui, dividindo por mi de x e multiplicando por dx. 1 sobre mi de mi igual a p de x dx. Do lado esquerdo, eu tenho tudo que é mi e do lado direito, tudo que é x. Então, né, próximo passo da EDO separável é integrar ambos os lados. Quando eu integrar 1 sobre mi de x, eu vou obter ln do módulo de mi de x. E aqui do lado direito, eu vou obter integral de p de x, certo? Lembrando, pessoal, que esse p de x é o termo que multiplica o y, então a gente vai conhecer ele, a gente vai conseguir calcular essa integral aqui do lado direito. E aí, o que a gente está fazendo, né? A gente está, um pouquinho anteriormente, eu falei para vocês que EDO linear tem uma propriedade que quando eu multiplico por um fator integrante, ela se torna exata. Mas eu não falei quem que é esse fator integrante, então é em busca dele que a gente está agora, certo? O mi de x aqui é o argumento de um ln, então o que eu vou fazer é aplicar a exponencial dos dois lados para obter esse mi de x, certo? Então o fator integrante é dado por 5, que é a exponencial da integral de p de x dx. Lembrando mais uma vez, p de x é quem multiplica o termo y. Agora, então, que eu determinei quem é o mi de x, eu vou voltar aqui em 4 e vou substituir mi de x por aquele termo ali. Então, ó, substituindo mi de x em 4, a gente obtém essa expressão, certo? E aí, da primeira para a segunda equação, a gente volta para a notação de diferencial, certo? O dy dx. E aqui, do passo 4 para o passo 5, no exemplo vocês vão conseguir visualizar isso melhor, certo? A soma desses dois termos aqui é a derivada do produto. Entre quem? Entre fator integrante e função incógnita, certo? Se eu derivar esse produto, eu volto para cá. Então, né, para a gente visualizar da segunda para a terceira equação é difícil, mas se a gente calcular da terceira para a gente chega na segunda, porque quando eu fizer a derivada desse produto aqui, né, fazer a regrinha derivada do primeiro vezes o segundo, então o que vai dar? Derivada da exponencial, ela mesma, vezes a derivada do expoente. A derivada da integral de p de x dx vai ser o p de x, certo? Vezes a segunda função, que é y. Mais a primeira função vezes a derivada da segunda, que está aqui, certo? Então, esse passo sempre vai acontecer, tá bom? Fiquem tranquilos aí, vocês já vão visualizar melhor. E aí, a gente tem aqui, então, a derivada, né, do fator integrante vezes y igual a uma f de x. Agora, a gente está em busca de quem? Da solução da EDO, que vai ser dado por y, certo? A função incógnita. Então, se a minha função incógnita está dentro de um operador derivada, quem que vai ser a operação inversa que eu vou fazer para eliminar essa derivada? Vai ser a integração, né? Então, a gente integra ambos os lados. O que acontece aqui, então? A integral da derivada de uma função é a própria função, certo? E aqui do lado direito vai ser a integral desse termo aqui, que a gente vai saber calcular, né, nos exercícios, mais uma constante. Para obter a solução y, então, basta eu isolar ele, né, que é dividir todo mundo por essa exponencial. Lembrando que dividir pela exponencial é a mesma coisa que multiplicar com o sinal trocado. Então, aqui a gente tem y, que é a solução
da EDO2, né? Aquela EDO linear com a derivada multiplicada por 1. E aqui tem um resuminho, né? O passo a passo do método do fator integrante. Então, primeiro passo, escrever a EDO na forma 2. Deixar a derivada multiplicada por 1. Segundo passo, identificar P de x. É quem multiplica o y, incluindo o sinal. Para que a gente identifica P? Para a gente poder calcular o fator integrante. Mi de x é dado dessa forma. Aí, calculamos o fator integrante, a gente multiplica a EDO por mi de x, certo? Aqui vai ser aquele passo que eu falei para vocês da derivada. Depois que a gente multiplicar a EDO pelo mi de x, o lado esquerdo sempre vai ser a derivada do produto entre o fator integrante e a função incógnita, né? A variável dependente y. Então, integre ambos os lados da equação obtida e isole y, certo? Aqui, ó, é variável dependente. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. Resolva a EDO linear dada dessa forma. Então, o primeiro passo de uma EDO linear é deixar a derivada multiplicada por 1. Aqui, a nossa derivada está multiplicada por x. Então, qual que é a ideia? É a gente dividir toda essa EDO por x. Quando a gente dividir a EDO por x, a gente vai obter isso daqui, certo? Primeiro passo está resolvido. Segundo passo, a gente vai identificar o P de x. É quem multiplica y. Quem que é? Menos 4 sobre x. Lembra que eu falei? O sinal está incluído. Então, esse é o P de x. Identificando o P de x, a gente pode calcular o fator integrante. Então, o fator integrante é a exponencial da integral de P de x dx. Então, isso daqui vai dar menos 4 ln do módulo de x. Aqui tem uma propriedade importante do ln. Quando a gente tem uma constante multiplicando o ln, ela é o expoente do argumento. Então, esse menos 4 que vem aqui como expoente de x, certo? Para que a gente possa, então, fazer a simplificação, né? A exponencial do ln vai dar só o argumento, porque elas são funções inversas. Então, o mi de x, o fator integrante, é x a menos 4. Depois que a gente calcula esse fator integrante, a gente multiplica toda a EDO por ele, certo? Então, a gente vai lá na EDO que tem a derivada multiplicada por 1 e a gente multiplica ela pelo fator integrante. Então, aqui, ó, realizando as simplificações, né? Então, eu tenho x a menos 4 dividido por x, vai ser um x a menos 5. Aqui, eu tenho x a menos 4 vezes x a quinta, vai dar x, certo? E aí, aqui, depois que eu multiplico a EDO pelo fator integrante, o que sempre acontece? O lado esquerdo é a derivada do produto entre o fator integrante e a função incógnita y, certo? E no último slide aqui eu vou fazer essa continha para vocês. Então, eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, o y, que é quem eu quero, que é a solução da EDO, e ele está dentro de um operador derivada. Então, o que eu vou fazer vai ser integrar ambos os lados. Então, quando eu integro aqui dos dois lados, certo? Eu vou ter a integral da derivada de uma função é a própria função e a integral de x exponencial de x, que a gente já resolveu, tá bom? Vocês podem voltar algumas aulas aí, vocês vai resolver ela por partes, né? E aí, então, a gente obtém o resultado de x a menos 4y igual a essa soma aqui. Se eu quero obter a solução y e ela está multiplicada por x a menos 4, eu posso dividir por x a menos 4, que é a mesma coisa que multiplicar por x a quarta. Então, multiplicando a solução por x a quarta, a gente obtém essa expressão aqui, que é a solução da EDO, certo? E aí, vocês lembram que a gente falou assim, que a gente queria soluções em um intervalo onde f
e P sejam contínuas. Então, vamos voltar um pouquinho, olhar quem que é a nossa P e quem que é a nossa F. Então, aqui eu posso ver, ó, P é menos 4 sobre x e a F é x à quinta e de x. Né? Essa função aqui não tem nenhum ponto de descontinuidade, a F, mas a P tem. A P tem uma descontinuidade em zero. Então, a gente precisa tirar esse zero, certo? E tem que ser um intervalo também. Então, essa daqui é a solução geral da EDO no intervalo aberto de 0 a mais infinito, por conta da continuidade da P. E aí, aqui eu faço a conta para vocês, né? Como que a gente sai daquela soma e vai para uma derivada do produto. Então, como eu falei, olhar para aquela soma e enxergar a derivada do produto é um pouquinho difícil. Mas a gente olhar para o produto e calcular, a gente obtém facilmente a linha de cima, né? A equação de cima. Então, aqui, ó, derivada do fator integrante vezes a função incógnita vai ser o quê? A derivada da primeira função, menos 4x a menos 5 vezes a segunda, que é y, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, y é uma função que depende de x, né? Eu vou usar, então, aqui a derivação implícita. Vou derivar y, que vai dar 1, vezes a derivada de y em relação a x. E, então, eu volto para aquele termo que eu tinha anteriormente, certo? Aqui uma observação, né? A verificação desse passo não é necessária. Vocês não precisam fazer, né, na prova ou na resolução dos exercícios, mas eu acho legal para vocês verem que isso realmente acontece, né? Não ser apenas uma regra que vocês não sabem de onde que veio ou como obter. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar nos horários de permanência, nos horários da aula ou por e-mail. E a gente tem mais um exemplo também desse daqui em outro vídeo no YouTube. Muito obrigada e até mais!